Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora um pouco sobre a história do estado de Pernambuco. Falar da história de Pernambuco é falar da história dos primeiros anos do Brasil e todo o início do processo colonial. Foi um dos primeiros pontos de colonização, foi a primeira capitania hereditária que deu certo, que gerou frutos, a capitania de Duarte Coelho, e também foi o maior polo açucareiro do Brasil durante séculos. Então, vamos lá. Para falarmos dos primeiros tempos, né, temos que nos lembrar do processo do início da colonização. Lembrando que foi bastante complicado devido à resistência dos indígenas. Como assim? Lembre-se que ao chegar no território brasileiro, a costa era muito povoada, isso mesmo. Tinha uma população indígena bastante grande e tínhamos índios, principalmente da linha dos Tupim-Guarani, por exemplo, os Tupinambá. Pessoal, olha só, a colonização de Pernambuco, ao considerarmos, né, que nós temos um povoamento muito antigo, né, da pré-história, lembrando que temos os sítios arqueológicos de Buíque, né? Temos os sítios arqueológicos que estão na Serra do Araripe, na Chapada do Araripe, né? Então, é um tema que eventualmente pode aparecer, né? Sobre a exploração arqueológica no estado. Então, lembra dessas duas regiões, Buíque, no Agreste Central, e a região da Chapada do Araripe como um todo. E falando, né, dos povos indígenas, lembrando, né, comunidades que são tribais, que tinham uma organização totalmente diferente e na percepção dos indígenas, claro que eles estavam sendo invadidos. Esses conflitos foram muito estudados e aparecem na literatura como guerra contra os bárbaros. Mas guerra contra os bárbaros, sim, cara, isso foi ao longo dos primeiros séculos, né? Não foi só no início do povoamento, não. Então a guerra contra os bárbaros, temos que levar em consideração que essa expressão é super eurocêntrica, ou seja, né, ela está desprezando a diversidade e a existência dos povos anteriores aqui no território, tá bem? Então, lembre-se do forte caráter eurocêntrico, tá? Nessa guerra contra os bárbaros, que são as guerras coloniais, as guerras do início da colonização portuguesa e a resistência indígena diante de tal. Temos que nos lembrar também da forte influência e importância da Igreja Católica para poder colaborar na pacificação desses conflitos com os indígenas. Agora, vamos lá. Logo que o Brasil foi conquistado, né, vamos pegar aí a chegada de Pedro Álvares Cabral. De 1500 até 1530, o Brasil não foi interessante para as atividades econômicas de Portugal. Por isso ele ficou isolado. Então, nesses primeiros anos, nós temos a exploração do pau-brasil e ela era totalmente concentrada no litoral. Além de concentrada no litoral, vale a pena você se lembrar que nós temos o trabalho dos indígenas. Como assim? Era uma modalidade que nós chamamos de escambo. É quando você realiza trocas econômicas sem envolvimento de dinheiro. É aquela história de que, por exemplo, chegava o português, né, com espelhinhos, com pentezinhos, né, com contas coloridas, o que era coisa, né, sem valor nenhum na Europa, mas por ser novidade, encantou aí os olhares dos indígenas, principalmente os espelhos, né, e aí eles trocavam, né, essas mercadorias. Ponto. Então isso é o escambo. Também tem o fenômeno do cunhadismo. Os portugueses casavam com um montão de índias. E aí, a partir desse momento, passou a fazer parte da família, né? E casavam-se, por exemplo, com indígenas, filhas de lideranças. Aí vem o cunhadismo. Você agora, né? É genro do chefe tribal. Toda a tribo, né, uma só família, são seus cunhados e pagam, né, homenagem através de trabalho, enfim. Esse é um fenômeno, né, trazido pelo Darcy Ribeiro, né, um dos historiadores que pensaram esta relação de trabalho no período pré-colonial. Agora, lembrando, o pau-brasil, ele não gerou povoamento. Como assim? Eles chegavam, exploravam e iam embora, não criaram pontos de povoamento e colonização. E aí, isso abriu uma baita margem para a invasão de outras potências. Por quê? Lembre-se que, olha só, isso é uma história antiga. Quando começaram as grandes navegações europeias, né, que é o período das grandes navegações portuguesas, né, o pioneirismo português, que começou aos poucos conquistar o Atlântico e a costa africana, que nós chamamos de périplo africano. Antes mesmo de chegar ao Brasil, o périplo, ou seja, toda a costa do Atlântico já tinha sido colonizada por feitorias, né? Não penetraram no interior, mas Portugal já tinha colocado vários pontos de
entrepostos, né, que são essas feitorias, que são fortalezas que, além da defesa, também serviam para guardar mercadorias que seriam, né, comercializadas pelo Atlântico. Então, ao chegar no Brasil, em 1500, eles já conheciam bem a costa da África, estavam ganhando um baita dinheirão lá, porque olha só a informação. Antes de chegar no Brasil, Portugal já praticava a atividade do comércio escravista e era o maior comerciante de ouro da época. Então, quando chegaram no Brasil, estava rolando um baita movimento comercial, tá, entre Europa e a costa africana, com o objetivo de chegar na Ásia, em busca das especiarias. Como não tiveram colonização nesses primeiros 30 anos, tivemos muitas presenças estrangeiras. Por exemplo, né, corsários. Corsários são piratas que pirateiam em nome da coroa do país que eles pertencem. Então tivemos aqui, por exemplo, corsários ingleses, tivemos, por exemplo, presença de corsários franceses, e tudo isso, claro, fez com que Portugal tivesse uma pressa em colonizar o território do Brasil. Por quê? Com medo de perder. Porque todas as atenções estavam voltadas para o comércio com a Ásia, para o comércio com especiarias. Chegou aqui, não viu nada muito valioso, inicialmente só o pau-brasil, que não era aquela mercadoria luxuosa, que não era tão lucrativa quanto o comércio asiático, e meio que deixou ali em segundo plano. Nisso começaram as presenças estrangeiras no nosso litoral, principalmente dos franceses. Então, nós falamos que a colonização, ela aconteceu meio que às pressas. Tem um historiador chamado Caio Prado Júnior, que ele traz no seu livro, né, A Formação do Brasil Contemporâneo, que a colonização foi um acidente. Por que foi um acidente? Não foi planejada minuciosamente. A preocupação de Portugal era manter o rico comércio no Atlântico ao longo da costa africana até chegar à Ásia. Tá? Então, por que colonizou o Brasil? Primeiro, porque nós tínhamos uma grande ameaça estrangeira. Principalmente da França, cujo rei não reconheceu o Tratado de Tordesilhas. E Inglaterra em menor medida. A França foi o principal país a tentar tomar os territórios que pertenciam, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a Portugal. Os ingleses, eles tiveram algumas incursões, são menos frequentes que as dos franceses, é que eu coloquei aqui a dos ingleses, porque temos que nos lembrar de um episódio muito importante, tá? No início, no finalzinho do século XVI, que foi a invasão de James Lancaster em Recife, para saquear. Estava rolando uma guerra entre Espanha e, né, Inglaterra, aí aconteceu esse fenômeno. Nossa, mas Espanha e Inglaterra? Sim, já vou chegar lá. Olha só. Colonizaram às pressas, primeiro devido à ameaça estrangeira. E depois, qual seria outra razão? Quando Portugal começou a comercializar, ele monopolizava a navegação, monopolizava o comércio de ouro africano, monopolizava o comércio escravista, que já era praticado antes do Brasil, beleza? Então, a grande quantidade de concorrência, por exemplo, entraram vários outros países nesse comércio atlântico, fez com que ocorresse uma queda no lucro do comércio asiático, do comércio de especiarias. Beleza? Então, olha só, com essa queda, né, juntou o risco de perder, porque eles foram, né, avisados, falaram, olha, se não começarmos a colonizar, nós corremos o risco de perder esse território, tá bem? Então, foi a partir de 1531 que veio a expedição de Martim Afonso de Souza, e esse Martim Afonso de Souza, ele veio com qual função? Veio de organizar a administração portuguesa na colônia. E aí eles transplantaram para cá uma tradição que já era praticada lá na Ilha da Madeira, nas ilhas africanas que ficam no Atlântico, que estão entre as primeiras conquistas de Portugal na época que começaram a navegar. Olha só, na Ilha da Madeira, nos Açores como um todo, eles já tinham introduzido um modelo de plantation escravista e também
tinham introduzido uma forma de organizar o espaço que é chamada de capitania hereditária, que não foi criada nessa época, foi criada há muito tempo, ainda em Portugal, lá na época da peste negra, quando séculos, pouco tempo antes da expansão marítima. Então as capitanias hereditárias já eram um jeito que Portugal tinha de administrar os seus territórios, tá? Então, em 1531 veio a expedição de Martim Afonso de Souza, tá? 1531, Martim Afonso de Souza. E qual que é a importância desse cara? Ele irá dar início ao processo de colonização e também, né, ao processo de introdução da cana-de-açúcar. Então ele começou o primeiro engenho, ele introduziu aqui gado, tá? As primeiras cabeças de gado vacum que tivemos no Brasil, e ele é a referência. Então fica atento, uma pegadinha possível. Os primeiros engenhos, eles funcionaram com indígenas escravizados, porque muita gente pergunta, escravizou indígena ou não? Sim, foram escravizados o tempo todo. É que no caso deles, eles tinham uma defesa da Igreja Católica para que não fossem escravizados. Claro que também não era consenso entre os padres, mas, né, temos então um processo que começou em um pilar, cara. Qual que é o pilar? É a Igreja Católica associada ao Estado português para o início da colonização. Então, quando chegaram aqui, já vieram também os primeiros padres, que é o chamado regime de padroado. O que é isso? O padroado, ele durou desde a expansão marítima, quando Portugal começou a sua expansão, até a proclamação da República no Brasil, que é uma acomodação entre essas duas grandes instituições, o Estado português e a Igreja Católica. Então, onde um vai, o outro vai também, e se apoiam reciprocamente. Portugal e Espanha, os países ibéricos, são os países mais católicos da Europa e os mais ligados à Igreja Católica, Roma, tá? Então, no processo de colonização, eles estiveram juntinhos e foi essencial para o início da catequização e, consequentemente, a colonização cultural, beleza? Agora, vamos lá, temos alguns problemas a resolver. Como que nós vamos administrar esse território novo? Você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro? Foi escolhida a cana-de-açúcar, que já vou dar mais informações para vocês. Vamos movimentar o comércio de escravos que já existia, que esse era o mais valioso. E, olha só, temos agora que pensar a forma de administrar o espaço. Como que esse espaço vai ser administrado? Através das capitanias hereditárias. O litoral até o interior, né, foi dividido em 15 faixas. Essas 15 faixas, cada uma delas foi entregue a um donatário, né? Na verdade, alguns ganharam mais de uma, né? Por exemplo, Pero Lopes, irmão do Martim Afonso de Souza, ganhou 3, tá? Não chegou a colonizar nenhuma delas, porque nesse momento das capitanias hereditárias, aqui era um lugar cru, virgem, floresta, indígenas, então não era um empreendimento tão atraente, dado que era muito perigoso. Alguns dos exploradores, como eu mencionei, não chegaram a ocupar as suas capitanias. Então, foi um sistema muito descentralizado. Então, olha só, as capitanias hereditárias foram 15, sim, e descentralizadas. O que isso significa? Não tinha um governo comum para eles conseguiram se aliançar com alguns grupos indígenas ao longo do período de permanência, mas o padrão é a forte resistência ao processo de colonização. Então as capitanias hereditárias que eram descentralizadas, elas falharam, não deram certo. Então quais são as principais razões do fim, né? Não na verdade do fim, do insucesso das capitanias hereditárias? Primeiro, podemos colocar que foram um sistema extremamente descentralizado, e aí, devido às dificuldades de transporte, enfim, não conseguiram administrar adequadamente o território com todas as suas necessidades. E, além disso, pode colocar aí também a resistência dos indígenas. Que frequentemente entravam em conflito com os primeiros colonos. Então vamos lá.
As capitanias hereditárias eram isso, tiveram sucesso por isso, e aí o governo português falou, temos que administrar de uma forma mais centralizada, e aí em 1548 foi criado o governo geral. Lembrando, pessoal, o governo geral, ele não destruiu as capitanias, ele veio centralizar a administração colonial. E a sede ficava em Salvador. Então nós temos os capitães, nós temos aqui o governador-geral, tá? O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, tá? Ele veio com um documento chamado Regimento, que estabelecia, né, os princípios, a lei portuguesa que seria aplicada aqui no nosso território, tá bem? Então, em Salvador foi construída a capital, e ele veio com o provedor-mor, um alto cargo responsável pelas finanças, e o ouvidor-mor. Quem que é o ouvidor? Aquele que escuta as demandas e julga, tá? Poder judiciário. Então, o governo geral aumentou a centralização e, a partir daí, né, conseguiram se estabelecer melhor o processo de colonização, tudo bem? Então, guardou aí o governo geral e Salvador. Isso aqui é importante para nós pensarmos que, mais adiante, quando os holandeses invadem o território brasileiro, qual que foi o primeiro lugar? Salvador, porque era a sede do governo, era uma capitania rica, né? Você tinha lá a presença do exército, do funcionalismo, e a cana estava bombando, que já era a segunda capitania. Olha, a capitania da Bahia era a segunda capitania em produção de açúcar, porque qual era a mais importante? De longe, a capitania de Pernambuco, isso mesmo. E quem foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco foi Duarte Coelho. Cara, lembra disso? Duarte Coelho era um cara, né, bastante centrado, e o cara trabalhou loucamente e teve também, né, a fortuna de encontrar territórios fertilíssimos, né, com solo de massapê, que é o solo do litoral, e também o clima tropical úmido, com chuvas concentradas em outono e inverno. O conjunto, né, muito quente, muito úmido, com solos férteis, foi bastante favorável à implantação da cana-de-açúcar. Então guardou aí primeiro donatário do Duarte Coelho. E quais foram as primeiras vilas povoadas por ele? Olinda e Igaraçu. Guardou? Olinda e Igaraçu. Principalmente Igaraçu sofreu bastante com muitas campanhas dos indígenas querendo expulsar os colonizadores portugueses. Então, lembre-se que é fato e é muito explorado o constante conflito com os nativos, beleza? Então, queria também destacar aqui, lá nos primeiros anos, né, começou a colonizar a partir da capitania de Duarte Coelho. Em 1595 estava rolando uma guerra anglo-espanhola. E foi por isso a invasão de James Lancaster para saquear a cidade para saquear Recife e Olinda, tá? Então, naquela época ainda era bem, né, pequeno, Recife, porque qual que era o centro? Olinda, tá? Ali ficavam os grandes engenhos e a riqueza concentrada do litoral.